A liturgia desse domingo nos propõe uma reflexão sobre alguns valores que acompanham o desafio do reino: a humildade, a gratuidade, o amor desinteressado, presente na alma humana de Cristo, na Virgem Maria e em todos os santos. Essa virtude é a escada que faz Deus descer à terra e nós subirmos ao céu. Através do exercício da humildade, podemos alcançar, assistido pela graça divina, um coração manso e humilde, como o de nosso Senhor Jesus Cristo. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Tinaca. E nesse domingo, 22º domingo do tempo comum, estamos aqui fazendo a reflexão dominical com os leigos, envolvendo os leigos no conhecimento da palavra de Deus, para que possam levar esse mesmo evangelho para as pessoas que necessitam mais. Conosco, nesse domingo, estão os nossos convidados, o diácono Beto e a Esther, e também o nosso irmão Marco, que sempre faz conosco a sua reflexão básica. Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Padre Tinaca. Olá a todos, mais uma vez é um prazer estar aqui. Diácono Beto, Esther, é um prazer tê-lo com a gente aqui, recebê-los no canal do Padre Tinaca, na nossa reflexão dominical com os leigos. Obrigado por ter aceitado o convite. Hoje, num tema tão importante para nós, para a igreja, falar sobre a humildade. É um prazer refletir com vocês mais uma vez aqui para aprender bastante aqui pelo convite, Padre Tinaca. E vocês que estão em casa aí têm novamente aquela missão de sempre, que é o triplo C. Curta, compartilhe e comenta o vídeo, porque os comentários daqui ajudam a gente a elaborar os próximos programas, sempre aí também com as dúvidas e as perguntas de vocês. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com o Marco, com a Esther, agradeço ao Padre Tinaca por esse convite, me sinto honrado com esse convite e espero contribuir também nessa noite com essa reflexão dominical junto com os nossos leigos. É um prazer imenso estar aqui nessa noite com vocês. Boa noite a todos. Eu sou a Esther, uma alegria de estar aqui com vocês nesta noite. Queridos irmãos e irmãs, como de nosso costume, vamos iniciar com uma oração breve invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendeis neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, senta-se na sua casa. Seja bem-vindo ao meu lar. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Sente-se aqui. Por favor, pode sentar-se lá. Eu tô bem aqui. Não, vá lá. Deixe meus convidados sentar. Por favor, sente-se aqui. Esse lugar aqui do lado de Jesus é meu. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Esther! Então,
contou-lhes uma parábola. Quando você for convidado a uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você. E o dono da casa, que convidou os dois, vinha lhe dizer: dá o lugar a ele. E você ficará envergonhado e irá ocupar o último lugar. Mas quando você for convidado, vá sentar-se no último lugar. Então, quando chegar quem o convidou, ele lhe dirá: ei, amigo, vem para cima. Isso será uma honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado. Mas quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: Quando você der um almoço ou um jantar, não convide seus parentes, seus irmãos, seus amigos ou seus vizinhos ricos, porque estes também poderiam te convidar. Isso já seria a sua recompensa. Mas quando der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então você será feliz, porque eles não podem te retribuir. Você receberá a recompensa dos justos. Obrigado, Jesus. Esta etapa do caminho de Jerusalém põe Jesus à mesa, no dia de sábado, na casa de um dos chefes dos fariseus. Lucas é o único evangelista que mostra os fariseus tão próximos de Jesus que até o convidam para almoçar com eles à mesa. É provável que se trate de uma realidade histórica, embora Marcos e Mateus apresentem os fariseus como os adversários por excelência de Jesus. O texto apresenta duas partes. A primeira aborda a questão da humildade. A segunda trata da gratuidade e do amor desinteressado. Ambas estão unidas pelo tema do reino. São atitudes fundamentais para quem quiser participar do banquete que será servido no reino de Deus. As palavras que Jesus dirigiu aos convidados que disputavam os lugares de honra não são novidades, pois já o Antigo Testamento aconselhava a não ocupar os primeiros lugares. Se você ler no livro dos Provérbios, por exemplo, vai estar lá. Mas o que aí era uma exortação moral, nas palavras de Jesus, converte-se numa apresentação do reino, de Deus e da lógica do reino. Pois este reino descrito por Jesus é um espaço de irmandade, de fraternidade, comunhão, de partilha e de serviço, que exclui qualquer atitude de superioridade, de orgulho, de ambição, de domínio sobre o outro. Quem quiser entrar nele tem que se fazer pequeno, simples, humilde, e não ter pretensões de ser melhor, mais justo ou mais importante que os outros. A humildade no conceito explícito de Jesus é diferente daquele que nós pensamos normalmente. Vejam, o que Jesus fez para ser humilde? Jesus se abaixou, ele desceu. Não com palavras ou com sentimentos, mas com fatos. Começou quando, em sua condição divina, não considerou sua igualdade com Deus, humilhou-se e foi obediente até a morte.
porque Deus é humildade, pois da posição em que se encontra, não pode fazer outra coisa a não ser abaixar-se, descer. Ele não pode subir, haja vista que não há nada acima dele. Durante sua vida terrena, foi sempre coerente com esta escolha. Esta é, aliás, a lógica que Jesus sempre propôs aos seus discípulos. Ele próprio, na ceia de despedida, comia com os discípulos na véspera da sua morte. Mesmo sendo um mestre, abaixou-se e lavou os pés dos discípulos e constituiu-os em comunidade de amor e de serviço, avisando que na comunidade do reino, os primeiros serão os servos de todos, comportando-se sempre como aquele que serve. Jesus desce, até que chegando no ponto mais baixo, no túmulo, chega a Deus Pai para apanhá-lo e levar acima dos céus, estabelecendo como Rei do universo. Eis como o próprio Deus realizou sua palavra. Aquele que se humilhar será exaltado. Na segunda parte, Jesus põe em questão, em nome da lógica do reino, a prática de convidar para o banquete apenas os amigos, os parentes, os vizinhos ricos. Os fariseus escolhiam cuidadosamente os seus convidados para a mesa. Nas suas refeições, não convinha convidar alguém de nível menos elevado, pois a comunidade da mesa vinculava os convidados e não convinha estabelecer obrigatoriamente laço com gente menos abastada e pecadora. Por outro lado, também os fariseus tinham a tendência própria do ser humano e de todas as épocas e culturas, de somente convidar aqueles que podiam retribuir da mesma forma. A questão é que, dessa forma, tudo se torna uma troca de favores, e não gratuidade e amor desinteressado. Aqui Jesus está dizendo, humildade é gratuidade. Isto ilumina a segunda parte do evangelho de hoje. Jesus denuncia, em nome do reino, esta prática de troca de favores e apresenta uma proposta verdadeiramente subversiva para a sua época. Segundo ele, é preciso convidar os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Naquela época, os cegos, coxos, os aleijados eram considerados pecadores notórios, amaldiçoados por Deus, e por isso estavam proibidos de entrar no templo, para não profanar esse lugar sagrado. No entanto, são esses que devem ser os convidados para o banquete. Já percebemos que aqui Jesus não está simplesmente falando dessa refeição servida na casa de um fariseu, na companhia de gente importante, mas está anunciando aquilo que o verdadeiro banquete anuncia e prefigura, o banquete do reino de Deus. Portanto, podemos notar que a humildade evangélica é uma manifestação do ágape, ou seja, do amor de doação. É viver para o outro, é procurar ir ao encontro do outro. Jesus vai nos mostrando aqui os primeiros esboços do seu reino. Ele é apresentado como um banquete, onde os convidados estão unidos por laços de irmandade e comunhão. Para esse banquete, todos, sem exceção, estão convidados. As relações entre os que aderem ao banquete do reino não serão marcadas pelos jogos de interesse, mas pela gratuidade e pelo amor desinteressado. E os participantes do banquete devem despir-se de qualquer atitude de superioridade, de orgulho, de ambição, para se colocarem numa atitude de humildade, de simplicidade, serviço. A humildade é o fundamento de toda a vida espiritual. Sem esta virtude, nunca avançaremos em santidade. No entanto, a humildade não é simplesmente uma abstração a ser admirada. É uma virtude a ser aprendida e praticada nas circunstâncias, muitas vezes dolorosas, da vida cotidiana. Portanto, procuremos sempre ser humildes, imitando a Jesus Cristo, que esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, nascendo à semelhança dos homens.
Muito boa reflexão, Marco, muito obrigado. E já mais uma coisa para aprender a partir de sua reflexão. Humildade evangélica é a vivência do ágape. Isso é muito importante. O ágape já é o amor, isso que devemos saber. E falando do banquete do reino do céu, os participantes deste banquete devem se vestir com humildade. Isso, para mim, resumindo em poucas palavras, é a chave da leitura desse domingo, que já se colocamos tudo isso na frente da cabeça, a gente já está levando uma lição mais importante para casa. Mais uma vez, muito obrigado. Agora vamos iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas. E já os nossos convidados, a Esther e Diácono Beto, vão nos ajudar respondendo essas perguntas em poucas palavras. A minha primeira pergunta agora vai para a Esther. Esther, o que realmente é a humildade? Acabamos de ouvir agora o Marco, né, na sua reflexão, mas o que é a humildade e como é diferente de falsa humildade? Como essa falsa humildade é tão perigosa quanto o orgulhoso? E, acima de tudo, como podemos cultivar a virtude de humildade? Padre Tinaca, a humildade é viver na verdade, é aceitar que não somos perfeitos. Santo Agostinho diz que toda humildade consiste em conhecer a si mesmo. Significa reconhecer as próprias fraquezas, erros, limitações. A humildade nos leva a sentir que não somos melhor do que os outros, né? Reconhecer que diante das nossas fraquezas, que somos pequenos, né? Reconhecer a nossa pequenez e reconhecer que a humildade nos leva a rezar, confiar em Deus e não em nós mesmos, né? A humildade, quando a pessoa é humilde, ela aceita a correção, ela cresce na espiritualidade, ela cresce na santidade, e Deus é honrado pelos humildes. É diferente da falsa humildade, né? A falsa humildade, a pessoa, ela sempre está se colocando no lugar de vítima, não aceita a correção, é uma pessoa orgulhosa, não produz fruto, não cresce na espiritualidade, não tem gratidão no coração, e ela confia em si próprio. E como é que podemos cultivar essa virtude? Na oração, no silêncio, na caridade, e sempre aceitar fazer a vontade de Deus. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Alguém me perguntou, padre, como é que eu posso cultivar essa virtude de humildade? E a minha resposta foi: você já rezou? Eu tenho que rezar. Primeiramente, rezar pela essa virtude. É o jeito mais fácil de conseguir alguma virtude. Rezar para conseguir a virtude. Jesus falou que quanto mais o nosso Pai do céu nos dará o Espírito Santo, né? Embora que os outros pais do mundo, que são os maus, né, sabem dar as coisas boas para seus filhos. Então, nosso Pai no céu, ele já vai liberar essas virtudes para nós. Então, primeiramente, devemos rezar, acima de tudo, né, além de fazer as outras coisas, rezar para conseguir essa virtude. Muito obrigado, Esther. Deus te abençoe. Você já nos ajudou, né, nessa primeira pergunta. E a nossa segunda pergunta, agora, para entender realmente a raiz desse vício de orgulho, né? E vamos agora dirigir a atenção para o Diácono Beto. Ele está aqui, tem bastante conhecimento dessa parte, vai nos ajudar agora respondendo a essa segunda pergunta. Qual é a causa raiz de exaltação de si ou do orgulho? E como isso é incentivado pela nossa cultura de hoje, Diácono Beto? Povo de Deus. O evangelho desse domingo, então, ele vai, como
ouvimos, né, vai nos trazer a reflexão sobre o tema da humildade, onde nós, enquanto cristãos, nós devemos procurar viver, né, colocar em prática essa virtude da humildade. Agora, vejamos outra coisa. Na contramão, vamos dizer assim, da humildade, está, então, o quê? O orgulho. O orgulho é exatamente o antônimo, né, da humildade. E quando nós vamos pesquisar lá no dicionário a definição sobre o que é orgulho, se nós pesquisarmos no dicionário, o dicionário vai dizer para nós que o orgulho é um excesso de autoadmiração que resulta em arrogância, em soberba, em altivez. Então, o orgulhoso, ele quer mostrar para os outros que ele é um super-herói, que faz tudo sozinho, que não precisa de ajuda. Uma pessoa que é orgulhosa, ela acaba se fechando no seu eu, nas suas ideias, nos seus conceitos, se acham os únicos donos da verdade. As suas ideias, elas são sempre as melhores. Não tem ouvidos, o orgulhoso, a pessoa orgulhosa, não tem ouvido para ouvir a opinião do próximo, ou até ouve, por educação, mas nunca vai deixar que aquela ideia ou sugestão dada prevaleça em relação à sua. Ele vai sempre buscar um lugar de destaque, para poder se aparecer. Por isso, ele vai sempre buscar os primeiros lugares. E por ir na contramão da humildade, a pessoa orgulhosa, ela acaba, então, se tornando uma pessoa egoísta, uma pessoa autossuficiente. E agora nós vamos tentar responder essa pergunta do Tinar. A principal raiz, ou a razão dessa exaltação ou do orgulho, está exatamente nessa ganância do ter, do possuir bens materiais, está nos se deixar levar por aquilo que o mundo oferece. E quando assim nós vamos nos deixando nos levar pelo mundo ou pelas coisas do mundo, nós acabamos nos tornando, então, uma pessoa orgulhosa. O próprio mundo, a própria sociedade, essa luta pelo ter, ela vai nos induzindo ao orgulho. Ainda quando criança, nos é incutido em nossa cabeça que é preciso vencer na vida, ser um super-herói, ser famoso, ter os bens materiais em grande quantidade, ter poder nas mãos, ter sucesso. E Jesus, ele vai exatamente na contramão daquele que é orgulhoso, e nos ensinando a ocupar, então, o último lugar. E ainda ele vai nos dizer que quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Os santos e santas, eles têm muito a nos ensinar essa questão do contra o orgulho. Ou seja, o santo nos ensina a humildade. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino de Jesus, ela dizia que nós devemos sempre procurar ocupar o último lugar, porque ninguém vai brigar por esse último lugar. Também Santa Madre Teresa de Calcutá, quando ela foi indagada sobre o cuidado que ela tinha pelos leprosos, pelos doentes, pelos abandonados, ela vai dizer assim: olha, o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano é menor. Então, espiritualmente falando, o vencer na vida para Deus é, na verdade, ser pessoa do bem, ser pessoa boa, ser acolhedor, ser manso, humilde, é ir em contra a necessidade. Assim procedeu os santos e santas da nossa igreja. Muito obrigado, Diácono. Quando eu falei que ele tem bastante conhecimento desse tema, e vocês já escutaram ele realmente fez a diferença entre o ter e ser. Isso que eu entendi, porque ele falou que a principal raiz, né, de orgulho está na ganância do ter, né, que eu tenho poder nas mãos, né, eu ter sucesso, ter controle, quero fazer tudo assim, né, de ter. Então, aquela ganância, que já entra a ganância, já está na base, né, do orgulho. Agora, é melhor ser a pessoa acolhedor, né, ser a pessoa boa, ser a pessoa santa. Então, em vez de concentrar no ter, agora podemos olhar na direção de ser, e ser, na verdade, no olhar positivo. Muito obrigado, Diácono, e
ainda tem mais uma pergunta para você. Pergunta para fechar essa nossa reflexão desse domingo. Como Jesus demonstrou humildade em sua vida e ministério na Terra, em seu relacionamento com Deus Pai, e por que essa virtude da humildade é tão importante para chegar a Deus Pai por meio de Jesus? Então, vamos lá. A questão ainda da humildade, né? Jesus demonstrou humildade em sua vida, no seu ministério aqui na Terra. Então, veja bem, Jesus, um dia, ele caminhando com seus apóstolos, ele percebeu que pelo caminho eles estavam discutindo quem deles seria o maior. Aí Jesus chamou eles e eles disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Esse fato está lá em Marcos 9, de 33 a 35. A gente vê que a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. Jesus, como bem colocou o Marco para nós, ele, mesmo sendo de uma condição divina, né, mesmo sendo Deus, ele não se prevaleceu dessa igualdade com Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, ele assumiu uma condição de escravo, assemelhando-se aos homens. E ele, sendo reconhecido como homem, ele humilhou-se ainda mais. Por quê? Porque ele tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Foi por isso que Deus, Pai, então, o exaltou, por isso que Deus lhe otorgou um nome que está acima de todos os nomes. E para que no nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. Ou seja, é no nome de Jesus que se encontra a salvação. Nenhum outro nome nos foi dado na terra no qual sejamos salvos, a não ser no nome de Jesus. Então, essa humildade que Jesus possuía, nós devemos, se queremos o céu, almejamos o céu, então temos que ser como o nosso mestre, que nos ensinou essa humildade. Porque Jesus, veja bem, Jesus foi obediente ao Pai do céu, ele foi obediente até o fim. Já perto da sua morte, no momento de suprema angústia, no Getsemane, com a face em terra, ele orava ao Pai assim: Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, ele dizia, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Então, Jesus estava aqui para fazer a vontade do Pai. Então, obediência ao Pai, obediência a Deus Pai, esse é o segredo da vitória final. Deixar que se faça a vontade de Deus Pai. E se nós queremos o céu, e eu creio que todo cristão deseja o céu, então temos que buscar ter um coração igual ao do nosso mestre. Um coração que é manso, um coração que é humilde. Na última ceia também, Jesus nos deixou um grande exemplo de humildade, simplicidade, de serviço. Quando então, sendo Deus, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E ele vai dizer: se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu dei-vos exemplo, para que, como eu fiz, assim façais também vós. Ou seja, a caridade, a obediência a Deus e a humildade é que nos levará até o céu. E Provérbios, né? Eu gostaria de terminar essa pergunta, respondendo essa pergunta, com Provérbios 15, 33, ele vai nos dizer que a humildade, ela precede a glória. Querer o céu é viver a humildade. É isso aí. Muito obrigado, Diácono. Mais uma vez você fechou essa pergunta com uma resposta muito boa. Se realmente estamos querendo chegar ao Pai, estamos querendo chegar ao céu, é bom ter o coração de Jesus Cristo. E tendo esse coração de Jesus Cristo, realmente é ser obediente, porque a obediência está na base de imitar Jesus Cristo. Então, ser obediente para que podemos chegar ao Pai. Jesus, mesmo sendo Deus, né, aprendeu a ser obediente, né, na sua carne, e quando ele estava aqui na Terra, no seu ministério.
Muito obrigado, Diácono, mais uma vez, por essa resposta bem excelente. E o nosso irmão Marco vai agora fazer um resumo, em poucas palavras, né, sobre essas perguntas, né, que já respondemos agora. Acho difícil, hein? Depois do que o Diácono falou aí, o Diácono Beto, né? E a própria Esther, acho que ficou bem. Eu poder ficar ouvindo o Diácono falar aqui a noite toda, né? Porque eu aprendi agora um caminhão de coisa aqui também, né? E eu tive que ver se o meu microfone estava fechado, porque senão eu ia começar a falar em cima dele, que ele começou a citar santos que foram diretamente responsáveis pela minha conversão real aqui, né? E, né, Santa Teresa d'Ávila, tudo. Então, ele começou a falar coisas que eu tinha essa compreensão e eu já estava querendo falar aqui com ele também, então deixei até fechado meu microfone para não atrapalhar o pensamento dele aqui, né? Mas foram muito bem aqui as perguntas aqui para reflexão, né? E no caso da Esther também falando sobre humildade, muito bom. E como que a nossa sociedade cultiva isso, né? Você vê hoje, né? Ser verdadeiramente humilde é ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, né? É comportar-se como Jesus se comportou, não tem muito segredo, né? Nenhuma virtude é formada em nossas almas, exceto pela oração frequente, né? O próprio São João Vianney já falava isso, né? Devemos pedir diariamente a Deus de todo o coração pela humildade, né? Por outro lado, a humildade sempre se manifesta pela obediência à autoridade legítima, seja seu chefe ou seu governo. Como diz São Bento, o primeiro grau da humildade é a pronta obediência, né? Então, ouvindo aqui o diálogo do Diácono Beto, né? Eu estava ouvindo aqui, o que me impressionou, umas coisas que ele falou, me deixou realmente muito consciente aqui, né? Que uma das manifestações mais claras do orgulho é a desobediência, né? Ironicamente, desobediência e rebelião são saudadas hoje na nossa sociedade como virtudes, né? Dessa sociedade moderna que a gente tem. Satanás caiu através do seu orgulho, né? Não servirei, né? Quis ser como Deus. Esse desejo de exaltar a si mesmo, o orgulho, foi o primeiro pecado. Quando foi expulso, tentou Eva a fazer a mesma coisa, dizendo que se ela comesse da árvore do conhecimento, do bem e do mal, ela seria como Deus. Conhecendo o bem e o mal, a implicação que se dá para isso é enorme, né? Porque ela poderia ascender como Deus e não precisaria mais das leis de Deus. Ela mesma seria capaz de decidir o que era bom, o que era mal, não é? Então não precisaria ter um Deus lá para dizer, olha, você pode comer daquela, mas não daquela, né? Esse é a raiz de todo o pecado, né? E quando foi falado aqui, né, de como é importante, né, essa virtude que Jesus demonstrou para se chegar ao Pai, né, muito bem dito pelo Beto aqui, né? Jesus se tornou nada durante sua vida na Terra e ele nos dá seu exemplo para que nós possamos seguir seus passos, né? Jesus não se revestiu de humildade apenas para realizar uma tarefa na Terra. A humildade faz parte da sua natureza eterna, né? Então a gente tem que lembrar disso sempre para tentar extrair o máximo dessas palavras que foram ditas aqui hoje, rever esse vídeo com mais frequência, com mais calma sempre, né? Para que a gente tenha sempre um coração mais leve, né? Que a gente pense menos na gente, mais no outro, né? Se revestir mesmo e fazer o que a gente sempre fala praticamente todos os vídeos, né, padre? Imitar a Cristo, né? Tentar fazer isso para a gente vai ser sempre certo. Acho que ficou muito bom o vídeo de hoje. Então, muito obrigado, Marco, muito obrigado, Diácono Beto, e muito obrigado, Esther. Realmente vocês chegaram aqui, né, prontos, bem preparados para esclarecer o tema de hoje. Eu quero agradecer vocês, né, de forma bem especial, né, Diácono Beto, você é sempre, né, sempre os primeiros momentos que eu te conheci, né, até sua ordenação de diaconal aqui no Portão, você sempre, né, prega com devoção, com zelo pastoral,
e suas pregações realmente estão dando frutos. E muito obrigado pela sua presença hoje. Espero que as outras vezes você, com certeza, né, vai nos ajudando, né, aparecendo aqui na nossa sala online. Muito obrigado, Esther, né, sendo catequista. Você também nos ajudou hoje, né, também responder a pergunta do dia. E também a gente vai te convidando, né, de vez em quando, para aparecer aqui na nossa sala online e ajudar a divulgar esse evangelho, né, para as pessoas que necessitam mais. E o Marco, pelas suas reflexões, né, excelente como sempre, muito obrigado. E quero convidar vocês que estão nos assistindo, por favor, divulguem este vídeo para que possa chegar a todas as pessoas que estão precisando, né, preparar para o dia de domingo, para a liturgia. Divulgam, dê um like, compartilhe e até pode deixar suas dúvidas ou comentários lá na caixa dos comentários. A gente vai respondendo as suas perguntas. Eu agradeço a participação aqui do diácono Beto, do catequista Esther. A bênção de vocês aqui muito nos engrandece. Padre Chinaka, muito obrigado aqui mais uma vez pelo convite. Agradeço a todos aqui que nos assistem, que comentam os vídeos, que curte, que compartilha, né? Que nos ajuda a contribuir cada vez mais com a palavra de Deus, que nos ajuda a passar essa mensagem da importância do leigo para a igreja, né? Como eu sempre falo, nós, os leigos, também somos igreja, nós somos a igreja, né? Então, leve isso para o máximo de pessoas que você puder, para sua família, né, para aquele pessoal que está precisando de uma palavra de conforto. Vocês viram aqui as palavras do diácono Beto, como foram bacanas, né? Então, reassista esse vídeo, né, e vocês vão ter sempre aí uma palavra bacana para passar para os amigos e para todo mundo. Agradeço imensamente a todos aí que ficaram até aqui. Se inscreve no canal do Padre Chinaka, não se esqueçam. Curtam, compartilhem e comentem o vídeo. Obrigado a todos. Padre Chinaka, eu quero agradecer essa oportunidade que o senhor me chamou, né, para esse momento de falar sobre a reflexão dominical, sobre o Evangelho. Eu me senti muito honrado com o teu convite, certo? Muito obrigado mesmo. Eu sou uma pessoa, o senhor sabe, eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus Cristo. E quando a gente fala daquilo que a gente ama, a gente fala com empolgação, né? E é isso o meu objetivo. Quando eu falo de Jesus, das coisas de Deus, na verdade, meu coração inflama, porque eu amo esse Deus acima de todas as coisas. Eu gostaria de terminar mesmo chama meu boa noite, né, com uma passagem de Tiago 4:10, ele vai dizer assim que humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, essa é uma passagem de Tiago, que Tiago deixa para nós, né, nessa reflexão, que a gente possa mesmo se humilhar na presença do Senhor, para que Ele possa, então, nos exaltar. Muito obrigado. Eu agradeço também, de coração, por essa oportunidade, né? Padre Chinaka, o diácono Beto, o Marcos, né? Muito obrigada aí por essa participação, tá? E Deus abençoe a todos. Então, muito obrigado mais uma vez. E, encerrando a nossa atividade, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.